7h33 agora, 7h33 agora, a gente tem Felipe Klam para trazer as informações e análise da política. Felipe Klam, bom dia. Olha, muito bom dia. Neste dia especial, Dia do Jornalista, meu respeito, meu cumprimento a você, Adalberto Júnior, a Mayra Nogueira, ao Borges Júnior e todos os jornalistas, as pessoas que fazem a comunicação e registram a história do Maranhão, do Brasil e do mundo. Grande satisfação, Felipe, né? Também estendendo, lá do Imparcial, que foi a minha escola também, né? Grande abraço aí a Célio Sérgio, enfim, todos que fazem parte dessa equipe, você especialmente, que traz essa análise, né? Tá lá no Imparcial, tá lá no Palpite, tá lá na coluna de segunda-feira, né? Do Clã, enfim, trazendo essa análise. Felipe, olha, muita expectativa, claro, né? Estamos nesse ano eleitoral e hoje tem aí anúncio, né? Tem anúncios de vices, é isso? Como é que está essa situação? Olha, cada um faz a sua campanha como quer, né? Realmente, o Braide resolveu inovar nesse sentido, porque o anúncio do vice normalmente é a última negociação que a gente sempre observou ao longo das décadas, né? Ali para o fechamento, é para dizer que você está presente, né? Que aquele grupo político ou aquele partido está sendo prestigiado. Ele já fez o contrário, né? Ele tem uma leitura que ele tentou colocar na prefeitura de que ele não tem relação partidária, ele não tem ligação com líderes, né? O Braide é Braide. E dá certo, né? Vamos ver agora para governo do Estado. De prefeitura, funcionou. Mas uma eleição de governo do Estado é uma extensão muito maior, é uma fórmula de relacionamento e apoio político bem diferenciado. Não sei se vai funcionar. Só tem um detalhe interessante, eu estive conversando ontem com o pessoal da região Tocantina e também do sul do Maranhão, e não foi muito bem recebido, né? Não foi muito bem recebido porque os segmentos, as entidades, né, não participaram dessa escolha, vamos dizer assim, né? Me parece que não é eu não sei quem é a pessoa, vai ser agora, daqui exatamente 1 hora vai começar o evento lá em Imperatriz. Vamos ver qual é a tática dele, né? Agora, uma coisa é fato, o Braide precisa de identidade nos municípios maranhenses, porque até ontem ele estava só na ilha, e ele ultrapassou, né, o Estreito dos Mosquitos e já foi para outra ponta. A outra ponta, lembrando, é que tem a segundo maior colégio eleitoral do Maranhão. É isso. Agora, esperar para ver de onde é que foi que saiu essa pessoa, né? Quem são as pessoas que apoiam, qual vai ser a reação da população. Tem todos esses processos que nós vamos continuar trazendo aqui no Jornal da Rádio Universidade. Agora, sim, só tem essa leitura. Sim. Felipe, do outro lado tem Orleans, né? Como é que fica a situação do vice? E, claro, lembrando sobre Carlos Brandão, né? Teve alguma definição agora recente, né? Judicialmente? Então, ontem nós passamos o dia acompanhando novamente o Supremo Tribunal Federal, que está na moda, né? Supremo, indiscutivelmente, não sai do noticiário. Às vezes políticos, às vezes judicial, às vezes policial, dependendo aí do comportamento dos nossos ministros, os nossos togados. E ontem foi concluído aquele escabroso processo, né, contra o governo do Brandão, na questão do nepotismo. Lembrando a todos os ouvintes que foi apontado pelo grupo do ex-ministro Flávio, do ministro Flávio, do ex-governador Flávio Dino, né,
que havia um problema de nepotismo no governo do Carlos Brandão, que rapidamente foi resolvido, né? Apesar de que o procurador-geral, né, do Estado caminha de uma forma muito estranha, o Alexandre de Moraes retirou, né, ele do cargo, que foi contestado pela OAB, né, e causou grande espanto em todos os segmentos, né, da política, dos poderes, não só do Maranhão, né? O Maranhão está sendo visto até pela imprensa nacional como laboratório do Supremo Tribunal Federal por causa da presença do ministro Flávio Dino, né, não tendo o cuidado de se excluir, vamos dizer assim, de se dar por impedido dos processos que tem no Maranhão, inclusive os processos do Tribunal de Contas do Estado, né? Nós estamos sem conselheiros para votar, está desfalcado, causando sérios problemas, sérios atrasos nas análises de contas, por uma questão que até agora ninguém consegue explicar, muito menos o Supremo Tribunal Federal, porque todos os fatores foram cumpridos. Agora, foi concluído este processo de nepotismo, que não tem mais nenhum parente do governador, né? Mas mesmo assim insistem de que o parente, o irmão, o primo, não pode estar perto do governador em local nenhum. Sim, ou seja, o que acusam, o PCdoB, né, acusa que o irmão do governador estaria em cima do palanque. Só lembrando um detalhe, quando ele esteve em cima do palanque, ele não era mais diretor-geral da Assembleia Legislativa, né, que é o nepotismo cruzado que se fala, mas ele era presidente do MDB do Maranhão. Então, mais do que ninguém credenciado para estar nos eventos políticos, não somente partidários. Sim. Felipe, e as consequências disso, então, para o governador? Hein? As consequências agora para o governador. Olha, por incrível que pareça, você pode não acreditar. A Procuradoria-Geral Federal, né, deu um parecer dizendo que não havia a menor condição de ser feito o afastamento, não existe o porquê de ser feito o afastamento, mas agora está na mesa de um único ministro, Alexandre de Moraes, que tem relações, lembrando que tudo que a gente fala aqui é público, né? A gente não traz nenhum fato, ou não cria nenhum fato. O Alexandre de Moraes é o melhor amigo, né, do ex-governador Flávio Dino, hoje ministro, e com uma canetada, para você ter uma ideia, ele pode afastar o governador eleito com milhões de votos, Carlos Brandão. É um absurdo que precisa ser revisto urgentemente esses processos, porque senão nós vamos ficar presos a vontades e decisões particulares. Felipe, para a gente finalizar em duplo item, né, voltando a falar sobre o vice de Orleans, né, no caso, e também já pode adesivo em carro, eu já olhei vários adesivos aí, tanto de Orleans quanto de Bride, né? Olha, daqui um pouco esse pessoal está tão ousado que eles já vão botar outdoor. Não pode. Existe o período, como ontem eu falei, nós temos o calendário. Somente depois de registrada a ata, somente depois do aceite do TSE, né, reconhecendo que aquele candidato representa aquela linha de partidos, é que pode começar as propagandas. Isso também tendo os prazos e as medidas, né, tudo muito bem colocadinho, determinado, né, a cada dia eles vão diminuindo mais a propaganda para não haver diferença financeira entre os candidatos. Quanto à questão do vice, nenhum candidato que eu conversei ontem está preocupado, neste momento, em definir o vice. O vice
é o último fator de todas as campanhas numa chapa majoritária, entendeu? Inclusive, é a cereja do bolo, vamos dizer assim, né? É quando a pessoa se sente contemplado. Lembrando que o vice é aquele que ocupa o lugar quando o governador tem algum problema, ou quando o governador viaja, ou quando o Supremo Tribunal Federal retira com uma canetada um governador, não é verdade? Você me permite só um detalhe aqui, até porque é importante a gente dar dois detalhes. Um que foi a filiação da senadora Elisiane Gama no PT, né? E aí tem uma particularidade que foi a pedido do presidente Lula que ela se filiasse ao PT, exatamente por causa da relação que eles tiveram, né, na defesa do Lula no Congresso Nacional, no Senado. E a segunda questão é que o PT não vai se filiar com o PDS do Braide, né? É uma ordem que veio diretamente do Lula, a pedido do ex-presidente José Sarney e da deputada federal Rosiana Sarney. Ou seja, então nós estamos dando esse spoiler de primeira mão aqui na Rádio Universidade, né? O Sarney ainda com sua força, a Rosiana mesmo fazendo o tratamento, o presidente Lula esteve com eles nesse final de semana e determinou ao PT que no Maranhão o PT ficasse sem coligar. Até porque não teria muito sentido, né? Apesar de que no Piauí o PT filiou com o PDS, que tem um outro candidato a presidente da República. É isso aí, notícia em primeira mão aqui, Felipe Clã e análise política no Jornal Rádio Universidade. Felipe, espero você amanhã novamente, continuando com essas informações, tá? Muito obrigado e um bom dia. O Clã estará junto de vocês. Um abraço. E aí, vai pro